Esta é a Noruega, situada logo acima do Mar do Norte, fazendo fronteira com a Suécia, Finlândia e Rússia. É o quinto país mais rico do mundo, tão rico que 25% da sua população é milionária. É o sétimo país mais saudável do mundo e a nação mais democrática do planeta. A Noruega está no topo em todas as medidas de prosperidade de qualquer país. Mas a Noruega nem sempre foi assim. No final do século XVIII, quando o famoso economista Thomas Malthus visitou a Noruega coberta de neve, ele viu um país cujo povo era extremamente pobre e a única atividade econômica era a agricultura. Era um país montanhoso onde viajar era quase impossível. As cidades eram distantes e desconectadas, e os cidadãos eram, em sua maioria, sem educação. O clima era extremamente frio, tornando a agricultura quase impossível, então as pessoas mal sobreviviam. Poucos anos depois que Thomas deixou a Noruega, a condição do país piorou. A economia da Noruega entrou em colapso total. A fome se espalhou por todo o país, e parecia que a pobreza era o destino da Noruega. Então, como ocorreu uma transformação tão significativa? Como a Noruega se tornou um país tão desenvolvido e rico? Vamos descobrir a resposta para essa pergunta neste vídeo. Estes são todos os países que possuem 85% das reservas de petróleo do mundo: Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Líbia, Rússia e Venezuela. No entanto, seu PIB combinado representa apenas 8% do PIB mundial, e nenhum desses países está entre os 10 países mais ricos do mundo. Por outro lado, a Noruega é o 13º maior produtor de petróleo do mundo, mas em termos de qualidade de vida, ocupa o 4º lugar entre os melhores países do mundo. Então, qual é o motivo de que, apesar de produzir tanto petróleo, esses países não chegam nem perto da Noruega em termos de padrões de vida? A razão por trás disso é um fenômeno conhecido como a maldição do petróleo. O problema com o petróleo é que é como ganhar na loteria. Uma vez que o petróleo é descoberto em qualquer país, ele se torna rico da noite para o dia. Mas, em vez de utilizar o dinheiro para o bem da nação, os governantes desse país reduzem os impostos e frequentemente gastam esse dinheiro do petróleo em projetos extravagantes para ganhar o favor de seu povo. A indústria do petróleo ofusca outras indústrias nesse país. À medida que o país exporta petróleo, a demanda por sua moeda local aumenta, tornando mais fácil para seus cidadãos comprar produtos importados e, como resultado, as indústrias locais desse país começam a sofrer. À medida que as empresas locais começam a fechar, o desemprego começa a aumentar no país. O dinheiro acaba nas mãos de poucos indivíduos e a frustração começa a crescer entre o povo comum. E essa frustração leva a protestos e, eventualmente, a revoltas. Foi exatamente isso que aconteceu com a Líbia e a Venezuela. Mas por que a maldição do petróleo não afetou a Noruega? Bem, devido à sua excelente localização portuária, toda a economia da Noruega dependia fortemente do comércio marítimo durante o início do século XIX. A Noruega exportava madeira, peixe e vários minerais para países europeus e asiáticos por meio de embarcações marítimas. No início do século XIX, a Noruega tinha a 4ª maior frota marítima do mundo, o que lhe permitia controlar aproximadamente 30% do comércio marítimo no Mar do Norte. Além disso, o passo mais significativo que a Noruega deu foi estabelecer um sistema parlamentar. Seu objetivo fundamental era impedir que o poder político e o dinheiro caíssem nas mãos de qualquer indivíduo ou partido. A Noruega também recebeu outro favor da natureza, que foi o potencial para a geração de eletricidade hidrelétrica barata. No entanto, naquela época, 75% das empresas de geração de energia hidrelétrica da Noruega eram de propriedade estrangeira, o que era bastante perturbador para o governo norueguês. A empresa norueguesa não estava satisfeita com empresas estrangeiras possuindo seus recursos naturais, então eles decidiram que os recursos naturais da Noruega deveriam ser de propriedade exclusiva dos noruegueses. Nesse sentido, em 1940, o governo norueguês aprovou uma lei proibindo que empresas estrangeiras possuíssem projetos de energia hidrelétrica. Durante esse período, a introdução de sistemas modernos para ferrovias, estradas e transporte deu um impulso muito necessário à indústria local da Noruega. Entre 1945 e 1970, a Noruega experimentou um crescimento do PIB de 3,3%. A Noruega tinha a maior taxa de impostos do mundo, mas uma parte significativa desses impostos estava sendo gasta pelo governo em educação, programas de assistência social para o povo e apoio às indústrias locais. Até 1960,
1965, o desemprego na Noruega era praticamente inexistente. A Noruega tinha alcançado o resto da Europa, mas ainda não havia atingido o nível de prosperidade que tem hoje. Mas tudo isso estava prestes a mudar finalmente. Em 1959, reservas de gás natural foram descobertas na Holanda, provocando especulações entre os especialistas de que também poderiam haver reservas de petróleo sob o Mar do Norte. Em 1966, a empresa Phillips Petroleum começou a perfurar em busca de petróleo no Mar do Norte. Apesar de quase 2 anos de perfuração, não foram encontradas reservas de petróleo e todos ficaram desanimados. A Phillips Petroleum fez uma última tentativa e desta vez começaram a perfuração profunda completa. Finalmente, em 1969, grandes reservas de petróleo foram descobertas sob o Mar do Norte. Nos próximos 10 anos, a produção de petróleo da Noruega superou a de qualquer outro país do mundo. O setor de petróleo começou a criar milhares de empregos. Simples cidades pesqueiras se tornaram potências petrolíferas. Bilhões de dólares começaram a entrar e o destino da Noruega mudou. Mas os países do Oriente Médio não passaram pela mesma experiência? Então, o que a Noruega fez de diferente? Basicamente, o governo da Noruega já havia aprovado uma lei que afirmava que nenhum partido ou indivíduo controlaria os recursos naturais e toda a renda resultante seria gasta exclusivamente no bem-estar do povo. Todos os lucros do petróleo foram destinados à infraestrutura e à educação. A Noruega poderia ter reduzido os impostos como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, mas em vez disso, continuou a arrecadar impostos e reinvestiu-os no povo. Em segundo lugar, para promover outros setores do país, o governo norueguês estabeleceu um fundo de pensão em 1990. Seu único propósito era investir em empresas fora do setor de petróleo dentro da Noruega. O maior benefício disso foi que outras indústrias locais na Noruega começaram a florescer. Como resultado, o desemprego diminuiu ainda mais e a dependência da Noruega no setor de petróleo diminuiu. A Noruega também se tornou a principal exportadora de madeira, papel, metais e outros minerais, e finalmente se tornou um dos países mais desenvolvidos do mundo. Os recursos naturais que a Noruega possui estão disponíveis para muitos outros países hoje, mas eles não conseguem replicar o sucesso da Noruega. Por quê? A diferença está na verdadeira democracia, no planejamento de longo prazo e na preocupação genuína com o seu povo. Se falarmos sobre a América do Sul, ela é abençoada com muito mais recursos do que a Noruega, mas devido à instabilidade política, ao planejamento de curto prazo e à corrupção, este continente rico em recursos falhou em utilizar todo o seu potencial. É hora de o povo da América do Sul entender o potencial de seus países. Eles devem aproveitar ao máximo a geografia quase perfeita que Deus lhes deu e fazer da América do Sul um dos maiores continentes do mundo. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta e inscreva-se no canal, pois temos muitos mais tópicos interessantes para abordar e seu apoio é muito importante. Vejo você no próximo vídeo.